isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Nós temos que ver como que Paulo ora aqui em Efésios. Ele não fica falando, Deus, vai e abençoa, por favor, Senhor, tem piedade, vai lá, faça alguma coisa, aumenta as bênçãos que eles estão precisando. Não é nada assim que ele ora. Né? Ele ora tipo, Deus, o Senhor abre os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para eles entenderem o comprimento, a largura, a profundidade do amor de Cristo, Jesus, por cada um, para que eles possam andar na glória, porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está dentro de cada um, e aí ele vai orando. Vocês estão entendendo, gente? Então, o Kennedy ensina isso, faz 40 anos que eu li o livro do Kennedy, ele ensinando isso. Gente, por anos e anos e anos eu fiz essa oração, ficou gravado dentro de mim. Todos os dias, pedindo isso. Então, gente, nós ficamos fazendo uma oração para uma coisa que Deus já fez. Tipo, alguém precisava fazer um depósito no banco para você. E isso era essencial para a sua vida. E você fica atrás da pessoa, faz o depósito. Faz favor de fazer o depósito? Quer fazer Mas já está lá, gente, há séculos. É a mesma coisa, já está a graça de Deus no nosso espírito. Você tem que aprender a extrair do seu espírito tudo o que você precisa. Isso é a vida espiritual. É treino, é prática, é oração, né? Porque você precisa da palavra para você extrair o que está dentro de você. Não é na cabeça, é no seu espírito. Ah, cadê meu espírito? Onde ele está? Será que ele está nas costas? Será que ele está na barriga? Será que ele está aqui? Onde que ele está? Ele está dentro de mim, eu não posso vê-lo. Mas é lá que Deus está. Então Deus não está escondido no céu, onde eu não tenho acesso. Ele está habitando dentro de mim, dentro de você. Imagina isso. Então, para você extrair do seu espírito o que Deus é, pensa nisso. Você tem que usar a palavra para ir em cima da montanha, para ela sair. Mas é isso que o cristão preguiçoso não quer. Faz tudo para mim e me traz. Mas Jesus já fez na cruz. Outra pessoa não pode fazer por você. Vocês estão acompanhando? Gente, porque a religião fez isso. E nós somos capazes de formarmos qualquer doutrina errada e inventar uma religião agora. Porque a gente fala, não, peraí, eu vou fazer uma coisa mais prática. Não é bem assim, pô, você está recebendo ensino e você quer fazer um outro negócio? Aí é que está. A mente. Essa mente atrapalha. Então, não, é porque Deus está esperando. Deus está esperando. Jesus falou, a obra está concluída, está consumado. Tudo está feito. Então, nós precisamos de revelação da palavra. Então, Deus, por favor, não adianta chorar, ajoelhar, acender vela, ficar com flor, andar de... Sei lá, gente, não adianta. Aí eu vou na igreja pagar promessa, o que é isso? Coisa ridícula, a pessoa não vai saber receber nada de Deus depois. Recebeu pela fé de alguém. De repente. Ou então a pessoa foi e fez o que tinha que fazer e falou que foi Deus. Porque nós temos a capacidade de, sabe, ir para frente de Deus e fazer as coisas. Eu não vou deixar Deus fazer, eu que vou fazer, porque Ele está demorando. Não é que Ele está demorando, eu não tenho fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem que ouvir bastante os ensinos, ficar quieto um tempo orando. Todos os dias buscar Deus. Mas a Bíblia é bem clara. Como é que eu digo que eu amo Jesus, mas eu só faço o que eu quero? Eu faço só o que eu quero porque eu não tenho fé para Ele fazer o que eu quero que seja feito. Ou o que eu preciso. Então eu não agrado a Deus. Então, você tem que aguentar. Por isso que você não volta mais lá. Porque você não aguenta você, o seu pecado, que Jesus tem que te libertar. É isso aí. Não é a pastora que é chata, não. Que implica, não tem nada de implicância. É a sua carne, é o seu pecado. Não, eu não vou lá porque eu vou ouvir de novo isso. Quantas vezes você vier aqui, você vai ouvir isso. Se você for embora, Deus vai falar com outra pessoa outra coisa. Porque Ele te ama, Ele quer que você entre no passo dEle.
Então, por isso que as pessoas procuram lugares onde a palavra falada lá é para agradar o coração ou o pecado. Não, não mexe comigo, por favor. Nós não gostamos, mas é preciso. Então, quando você recebe essa informação que está sendo dada aqui na igreja, é para você trabalhar com isso e aguentar o tranco. Por isso que na minha fraqueza ele é a minha força. Porque eu não consigo mudar a mim mesma. Você conseguiu mudar por acaso? Nem a promessa que você fez da segunda-feira e tal, que nunca chegou essa segunda. Já rasgou o calendário de 1000 anos e não aconteceu nada, né? Ainda bem que parece que eu estou falando sozinha aqui. Não vai mudar. O pessoal gosta de ir na igreja onde só tem bafafá. Sabe assim, confusão, não sei o quê, e lalali, santificação não existe. Porque santificação dói, você tem que parar de ser o que você quer. Você vai ter que deixar Jesus arrancar o que não é dele de dentro de você. Por isso que você tem que ir numa igreja onde tem a unção, onde tem a verdade. Então a busca de Deus todos os dias é importantíssimo, porque é lá que ele vai te ajudar. Eu não estou me sentindo bem, mas não interessa, eu tenho que ficar. Porque ele vai me limpar, ele vai me libertar, ele vai me ensinar daí. Então, nesse momento que eu estou passando muito mal, né, eu estou num desconforto terrível, já não aguento ouvir a voz dela. É o pecado. Eu vou obrigada na igreja, porque senão vai ficar chato. Será que eu estou lendo o pensamento? Não, o Espírito Santo te conhece. Tá? Então, eu não aguento. Então, é um incômodo, o desconforto, que a informação está recebendo do Espírito Santo para você ter revelação da palavra. Porque ainda você não tem. Você não tem revelação, você só tem informação. Por isso que você está mal, passando mal. Ah, não, hoje eu nem vou ouvir, não, hoje eu tenho um compromisso. Preciso sair um pouco dela. Isso, sai, se afoga. E morre com o teu pecado. Tá valendo? Você tem que aguentar. Senão você vai ser isso até o fim dos seus dias aqui na terra. E quando você chegar lá, vai ser o julgamento daí. Nós vamos pagar tudo, meu bem. Nós não vamos ter, não. Por isso que Jesus falou, na casa do meu pai tem muitas moradas. Você vai morar onde lá? Você não vai poder falar, ninguém vai poder falar um A para Deus. Não, mas isso aqui você faz agora, porque é você que domina você. Quando você chega lá, você não vai falar, nós não vamos ter nem fala, está escrito aqui na 1 João. E mais, para a gente não sair envergonhado da presença dele. Tá? Bom, então, você recebe essas informações, não faz nada, porque você não quer ficar num desconforto na sua vida. Então você ouve, vai embora, acabou, é a mesma coisa, você é a mesma coisa sempre. Por 30 anos, mesma pessoa. Não mudou em nada. Só vem na igreja. Mas, vamos que você está, então, buscando devagar um pouco, porque daí fica muito, eu não aguento, você não aguenta você. Você tem que entender que você não aguenta você. Entende? Então, se você quer andar com Jesus, você tem que aguentar esse processo de transformação de vida. Então, não tem revelação ainda, porque quando você tem revelação, aquilo passou. É maravilhoso, porque aquilo passa. E aí o amor vem, a força vem, e você enxerga e fala, é isso e não quero saber. Aconteça o que acontecer, eu estou aqui. Aí você está no outro prisma. Aí você tem a alegria de Deus no seu espírito. É aí que você tem. Que vira força. Porque agora você teve revelação. Então, gente, ainda não teve nem revelação de nada. Como é que faz? Gente, pensa na sua vida. Você acha que vida é o quê? Você não vai ficar aqui para semente. Só está indo para frente. Um dia nós temos que embarcar daqui. A gente não sabe que horas. Mas nós temos que estar preparados para esse horário. Para essa coisa, essa eventualidade aí. Está acompanhando? Então, a gente leva a vida que quer.
Tá bom, falta ensino nas igrejas, mas aqui está tendo, você tem que fazer. Tá? Vai ser cobrado, Jesus falou. A quem muito é dado, muito vai ser cobrado. Então, se você não for fazer alguma coisa com as informações que você recebe, você vai pensar sempre errado. E você vai ser prejudicado pelo diabo que engana. Porque o diabo só engana. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Provérbios. Nós vamos começar por aí. Provérbios, abre aí, bem no meião da Bíblia, tá? Porque o que Deus mostra para nós, através da palavra, quando a gente vai lendo muito, Ele mostra os pensamentos dele. A Bíblia mostra os pensamentos de Deus. E os pensamentos de Deus são os pensamentos mais poderosos que existem. Pensa nisso. Todo o pensamento de Deus é poderoso. Então, eu estou lendo a Bíblia, eu estou vendo o pensamento de Deus. E eu vou acabar vendo o que Ele pensa sobre a minha vida. Pensa nisso. Lendo a Bíblia, eu vou começar a entender o que Deus pensa sobre mim. Então, se eu sei o que Deus pensa sobre mim, não preciso ficar perguntando para os outros. É só eu começar a trabalhar nisso para eu receber o que esta palavra fala, agir no meu coração, tá? Então, eu preciso saber o que está na minha mente que controla a minha vida. Você vai ter que começar a prestar atenção no seu pensamento. Mas você só vai começar a fazer isso, conseguir, se você estiver buscando a palavra de Deus. Estudando. Para você poder buscar a transformação da sua mente. Porque o resultado da sua vida vem da sua mente, do que você pensa. Você é o que você pensa. Não tem nada a ver que aconteceu isso na sua vida, ou aquilo lá. É o que cada um pensa. Nós somos o que nós pensamos, tá? Porque tudo começa dentro da nossa vida aqui na cabeça. Tudo começa aqui. Tudo. Pensa nisso. E a gente fica dando desculpa, achando que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Sabe? Sendo que não. Nós somos responsáveis pela nossa vida. Nem Deus. Deus não é responsável por nada. E nem muito menos o diabo. Cada um tem a sua parte. Deus tem o poder para me transformar e o diabo, o serviço dele é me enganar. E eu fico aonde? Eu preciso saber. Sendo que tudo começa na minha vida, eu preciso saber dos meus pensamentos. Porque toda decisão que nós tomamos vem da cabeça. Pensamento que vem. Mas de onde vem esse pensamento? Então, a responsabilidade é nossa, e não adianta Deus faz isso, Deus faz... Ai, ora para mim, ora para mim, ora para mim. Precisa de transformação? Não é a ação dos outros que vai transformar você. O nosso passado, se foi bom ou mal, ele nos direcionou para o dia de hoje. Tá? Porque o que nós estamos vivendo hoje veio dos pensamentos do passado. É sério? Não tem nada a ver com a vida dos outros. É indivíduo, gente. Então não adianta eu querer carregar peso dos outros, coisas das outras pessoas e pôr a culpa nas outras pessoas, não adianta. Isso é o maior engano de Satanás. Certo? Por isso que nós temos que agora ir para a presença de Deus para Ele nos transformar. Então não foi só aceitar Jesus. Foi o primeiro passo da nossa vida. Para poder começar uma vida com Ele de transformação e regeneração, como eu já ensinei aqui, que é a transformação, né? Eu nasci de novo, mas o meu homem velho, ele quer continuar, minha carne, quer me dominar. O que eu sempre fui antes. Não pode, então eu preciso de regeneração. Eu tenho que ser regenerada. Vocês estão me acompanhando? Me estuda aí? Então veja o que diz aqui em Provérbios, capítulo, deixa-me ver, capítulo 23, versículo 7, olha só. Vocês já conhecem, porque eu sempre estou trazendo essa palavra aqui, mas cada dia ela vai iluminando mais a sua mente para você entender. Porque como imagina a sua alma, ou seja, como pensa a sua alma, assim você é.
ele diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. Quer dizer, o seu espírito não está ativo em nada. Porque é a tua cabeça que está mandando. Porque a mente não foi transformada, tá? Então, se você hoje não está contente com a sua vida, como que você vai resolver isso? Você tem que trabalhar com o seu pensamento. Porque o seu pensamento tem que estar ajustado exatamente com o que Deus dá aqui, tá? Então, eu tenho que pensar. Eu tenho que buscar ver o que eu estou pensando. Esse meu pensamento pode me abençoar ou pode me destruir. Porque realmente o que controla a nossa vida são os pensamentos. Eu não posso deixar o meu pensamento ser o que ele quer. Ele precisa de freio. Então eu preciso orar muito em línguas. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, falar a palavra. Bastante. Tem que falar bastante a palavra. Para ir contra todos esses pensamentos que querem me destruir. Porque, gente, o diabo não é ele que nos joga para o buraco. Ele dá o engano, a ideia do engano, do pecado. E quem faz somos nós. Entendeu? O negócio, nós nascemos de novo, nós temos poder sobre ele. Nós não vamos aceitar. Em hipótese alguma. Veja Romanos capítulo 12, você conhece muito bem essa passagem, mas vamos examinar melhor aqui como que Deus está dizendo para nós. Romanos 12, olha isso, veja. Então diz assim, versículo 1 e 2, mas o que interessa é o 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, para que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para eu saber o pensamento de Deus, eu tenho que ter relacionamento com Ele. Para você conhecer uma pessoa, você tem que ter relacionamento com ela ou não? Óbvio. Então, todo dia o relacionamento que você vai tendo com Deus, né, recebendo informações, estudando aquelas informações, lendo a Bíblia, procurando para cá, para lá, orando em línguas, adorando a Deus, falando aquela palavra. O Espírito Santo está atuando em você para transformar a sua mente. Porque o que nós precisamos é de transformação na mente. Para poder tirar de dentro do nosso espírito tudo que está feito e perfeito. Que é a imagem de Deus, que está dentro do nosso espírito, tá? Então, a palavra de Deus é que vai falar para mim quais são os pensamentos de Deus, o que Ele quer, e também vai revelar os meus pensamentos, se são certos ou errados. É a palavra de Deus. Só que nós somos muito teimosos e difíceis de obedecer, todo mundo. Por isso que nós precisamos ficar lá direto na presença de Deus, até que nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, conforme é o nosso relacionamento com Deus, vai ser o nosso relacionamento com as pessoas também. Isso tem muito a ver, porque está na primeira carta de João. Né? Sabe disso, né? Então, Deus precisa trabalhar muito conosco, mas nós temos que estar colaborando nesse trabalho de Deus conosco, porque eu tenho que saber aonde Ele tem que mexer na minha vida. Ei, nós não podemos deitar lá hoje e ficar lá assim dormindo e amanhã, nossa, o que é isso? Nem pensar. Do jeito que está escrito em Pedro, o pecado entrou porque eu quis, ele entrou, ele está aqui dentro de mim, agora eu tenho que trabalhar com isso para ele sair. Então, não é fácil. Tá? É simples a operação, mas não é fácil. Porque nós vamos precisar morrer para nós mesmos. Às vezes fica difícil de aceitar. Porque ele diz, e não vos conformeis com este século. Quer dizer, gente, não se conforma com o que você pensa fora da palavra.
Busca a transformação da sua mente. Quando você conseguir já começar a pensar como Deus, a sua vida começa a mudar. As bênçãos ficam automáticas. Elas acontecem, não é o máximo? Então não é o tanto que você fica orando, ai Deus pedindo, fazendo isso, fazendo aquilo. Porque não é o jejum que faz você ser abençoado. O jejum faz a sua carne parar. Ajuda para você buscar mais Deus, para você ter mais força para ficar na presença de Deus. Mas não é ela, não é o jejum que vai fazer o milagre. Não. Você já viu que você fez jejum e não aconteceu. Mas é importante, tudo bem, porque eu não estou descartando. Porque você vai ter força para buscar Deus. Mais força, tá? Então, o que tem que determinar o que eu penso é o que a palavra de Deus diz. Por isso que tem que ler bastante, estudar bastante, ficar bastante com ela, ouvir bastante. Porque se você fica ouvindo muita coisa fora da palavra de Deus, a sua mente é formada por aquilo. Então, se você se programar a pensar como Deus, o que vai acontecer com a sua vida? Bênçãos. Você vai sair dessa condição. Porque tem gente que às vezes não está contente com a vida. Ai, mas eu queria que isso mudasse. Então tem que mudar o pensamento. Pronto, a resposta é essa. Então a pessoa passa bem longe de mim, porque não quer que eu falo isso. Quer que eu oro e estrelinhas caiam e o milagre acontece. Por que tem coisas que a gente ora para os outros e não acontece? Porque a pessoa precisa de tanta transformação que Deus não consegue fazer. Precisa de uma mudança completa de vida. Tá? Então, se eu começar a pensar como Deus pensa, Deus já prometeu e nós lemos aqui a semana passada que nós vamos experimentar o melhor. Né? Se você mudar o seu pensamento, você vai experimentar o melhor. E não é isso que o diabo quer para nós, não. Ele quer acabar com... Porque o mundo já é dele, já está tudo derrotado. Não é porque a pessoa tem coisas materiais que a pessoa está bem. Não é o caso. Mas o cristão, ele quer, inclusive, matar espiritualmente. Então, ele fica fazendo tudo que é para prejudicar. Mas se Deus estabeleceu a fé, o diabo não vai fazer nada. Se você tem fé, o diabo não pode fazer. Você extrai do seu espírito o que está lá dentro, que está tudo feito. Não está no céu, está dentro de você. Então, 3, versículo 1 de Colossenses. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, que é o que aconteceu com a nova natureza, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Está valendo? Então, versículo 3. Por quê? Para pensar nas coisas do alto, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quem já foi batizado aqui nas águas, mostrou para o mundo e para si mesmo que morreu para a vida velha. Mas anda do jeito que estava na vida velha. Que valeu aquilo? Hein? Tem gente que, aí tudo vai mudar na minha vida a hora que eu for batizado nas águas. Não. A hora que você for batizado nas águas é um compromisso que você assumiu com Deus, que você mostrou para o mundo. Eu sou de Jesus, acabou. Agora eu sou dele. Eu não sou do mundo. Mas não se vê isso. Tá? Então é isso aí, morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ou seja, quando Ele vier, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Ele vai me pegar. Mas eu tenho que fazer isso que Ele está falando aqui. Senão não dá. Tem que estar igual. Tem que estar igual a Ele, tá? Quando Ele vier, tem que estar igual a Ele para ser manifestado junto. Valeu? Mas Ele está dizendo, então pense nas coisas do alto. Mude o seu modo de pensar, de viver. Não é você levando, eu creio em Jesus, mas você sabe o que de Jesus? O que você sabe dele, assim, para afetar tanto a sua vida, para você largar aquele homem velho? Para você não ser mais aquela pessoa. Não se juntar com pessoas que não são dele.
não viver a vida daquelas pessoas que não são dele. Então, quem é Jesus para você? Quem? Pensa. É isso que ele está falando aqui. Eu tenho que, sim, usar essas informações, porque se você começa a ouvir isso aqui que eu estou falando, direto, com a Bíblia, e estudando e orando em línguas, você vai começar a pensar nisso, o Espírito Santo vai começar a agir, de repente você tem a revelação, você começa a mudar. Porque você tem que ouvir a verdade. E você tem que ouvir a doutrina correta, na verdade, não religião. Coisa que é inventada que ninguém faz. Então, o 4, versículo. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, ele vier, então vós também sereis manifestados com ele em glória. É aí que é, o arrebatamento é isso. Então não é de qualquer jeito. Não é porque você nasceu de novo, que vai ficar muito crente aqui. Muito cristão vai ficar aqui na terra depois do arrebatamento. Vai ficar. Vai ficar bastante. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Então, ele disse, aqui no versículo 4, aliás, no 3, nós morremos para a vida velha e ressuscitamos com Jesus. Claro que ressuscitamos, porque nós nunca pensamos em Jesus, nós nunca nem estávamos andando atrás de pecado ou não, nós nascemos de novo, então nós morremos para a vida do pecado, e fomos ressuscitados, porque agora é uma vida nova, eu vou andar com Jesus, com Ele, todo dia. Então, aquele modo antigo meu de viver, ele não pode imperar mais, que é agora o versículo 5, vê lá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, paixão leva você a fazer coisas que não são certas. Sabe assim, a pessoa fica assim, apaixonada por certas coisas, tem que fazer. São coisas que um cristão jamais deve fazer. Então pensa, ele está escrevendo isso aqui, mas isso não quer dizer que é um estilo de vida a mais, porque quando você nasceu de novo, você largou a sua vida velha, ou não? Você largou. Agora, vamos que tenha acontecido um deslize nesse meio tempo, e um dia lá você caiu, mas foi só um dia e você voltou. Você ainda está com a nova natureza em você. Mas se você disse que nasceu de novo, que você tem Jesus, e você tem certos pecados, você não nasceu de novo. Por isso que ele está falando aqui, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é a idolatria, porque estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não os filhos dele. Se eu pequei, deslizei, aconteceu, eu me arrependi porque foi uma fraqueza, eu nasci de novo, Deus é perdão, misericórdia, amém. Agora, se é uma coisa diária, constante, a pessoa tem aquele pecado e ela insiste, e ela fica naquilo, filho da desobediência, é isso que ele está falando, tá? Então, quando ele mostra aqui, desejo maligno, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria, ele quer dizer que essas coisas andam juntas, uma coisa com a outra. Por exemplo, toda paixão, ela tem um desejo maligno. E ele põe avareza, e isso é idolatria. Então, esta paixão está ligada ao desejo carnal com a idolatria. É idolatria, porque é Deus na vida. Está valendo isso? É idolatria porque é Deus. A pessoa não larga aquilo de jeito nenhum, tá? Então, é óbvio que Paulo escreveu isso, porque naquela época ele estava mostrando o exemplo da sociedade e cultura romana, que era uma sociedade totalmente pervertida, aonde os templos dos falsos deuses
era tanta promiscuidade, tanto pecado, que as prostitutas iam dentro do templo fazer sexo e coisas que não podiam, coisas horríveis, dentro do templo desses deuses, que é o próprio demônio, né? Então, ele está usando isso aqui como exemplo para nós, porque fazia parte da sociedade romana onde ele vivia. Então, tudo isso era feito dentro do templo, ele está usando isso. Agora veja o 7. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também. Ele está mostrando aqui. No outro tempo, quando vivieis nelas, andastes, isso é coisa do passado. Então, por isso que eu digo, nós aceitamos Jesus, gente, um milagre aconteceu em nós, em coisas horríveis, coisas do passado, que se praticava e fazia, foi totalmente liberto na hora que nasceu de novo, certo? Só que depois, se pecou, algum dia houve o perdão porque reconheceu, pela ajuda do Espírito Santo, porque, ora, agora, se é constante, perdeu a salvação. Porque é impossível uma pessoa amar Jesus e fazer esse pecado, e continuar no pecado do passado. É impossível, quer dizer que ele não está lá dentro. É sério ou não? Por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Orar, ler a Bíblia, clamar o sangue de Jesus, porque ele vai nos ajudar a não andar nas coisas antigas. Não é bom saber disso? Tá? Então, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Tá? Então, se eu tenho essas coisas na minha vida, isso daí não combina com a vida de Cristo Jesus. Precisa tomar cuidado. Então, isso daí que vem os pensamentos. Então, precisa buscar mais Deus, ficar mais com Ele, para Ele nos purificar, né? Dar uma vida saudável mesmo, espiritual, onde a nossa alma vai se alinhando com o Espírito para não pecar mais. Estão acompanhando? Então, veja, como que nós vamos controlar esses pensamentos? Deus vai nos mostrar aqui, Ele está nos orientando, para onde que o nosso pensamento tem que ser guiado. Mas você não tem condição de dominar isso sozinho. Isso é com a força do Espírito Santo em você, que você domina. Porque não é controle mental, é espiritual. Bom, não é mente positiva, não é isso? 8. Finalmente, então Filipenses 4, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Nós precisamos todo dia, gente, de Deus. Porque a gente vê coisas. Gente, hoje, tudo que eles mostram de anúncios é pecado. O diabo está enfiado lá. Coisas carnais, etc. Tudo. Então, se você vai ver algo na mídia, em qualquer plataforma ali, já tem propaganda, tem coisas, tudo aquilo, ou você ouve. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. De não ficar focado nessas coisas. Porque isso atrapalha a sua busca de Deus. O diabo opera para tirar o seu gosto pela palavra, por buscar Deus. Então, veja o 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, aqui ele está mostrando o que nós temos que pensar para mudar a nossa vida. Escreve isso, lê bem alto, falando várias vezes por dia. E pede, Espírito Santo, me ajuda. Isso é muito bom, porque é a palavra de Deus e Ele vai começar a te ajudar. Você tem que saber escolher o que é bom. Não tem muita coisa boa. Mas, então, faça uma seleção assim, bem pente fino, para ver se melhora as coisas para você, tá? Então, para controlar a nossa mente, primeiro nós precisamos ficar na presença de Deus, precisamos orar em línguas, precisamos estudar mais a palavra, ter essa palavra e saber expulsar da nossa vida
os pensamentos que não são bons com a palavra, usando a palavra. E a primeira coisa que vai nos fortalecer para mudar o nosso pensamento é o relacionamento com Jesus. Quem não tem relacionamento com Jesus não vai saber nunca controlar o pensamento, nem sabe o que eu estou falando. Porque nunca vai perceber que aquele pensamento é maligno e está acabando com a vida. É aquilo que faz parte, é dia e noite. Então a pessoa precisa sair um pouco, precisa conversar um pouco, precisa tomar alguma coisa, precisa fazer... A pessoa vai inventando para ficar livre daquilo e tal. Então aquilo parece que, nossa, passou. Não, ficou um pouquinho de lado porque você ficou prestando atenção em outras coisas. Quando você ficar quieto, aquilo vem de novo. Então, é você que vai ter que expulsar isso, não é Deus. Por isso que é você que cuida da sua vida. E é por isso que você é que vai conseguir crescer espiritualmente ou não. Vai ficar aí onde você está. Nós precisamos da palavra de Deus, relacionamento com Ele, tá? Nós já vimos como que nós fomos ressuscitados com Cristo Jesus em Colossenses. Fomos ressuscitados com Cristo Jesus. Então, isso tem a ver com a nossa salvação. Tudo bem, mas agora eu tenho que cuidar da minha vida diária. Porque antes eu não tinha como cuidar da minha vida diária, porque eu não era salva. Mas agora eu sou salva, então agora eu tenho que buscar a mudança da minha mente. Você tem que fazer isso. Não é a igreja que vai mudar a sua cabeça, tá? E não é Deus que vai fazer essa mudança sem você fazer nada. A única coisa que Ele fez, que não é a única, é a grandiosa, que nós não pusemos a mão, foi dar-nos um espírito nascido de novo. Tirou aquela morte espiritual e nos deu uma vida espiritual. Ele fez com o poder dele que ninguém podia fazer. Agora, a minha alma, eu tenho que tomar conta. Para Ele, então, vir com o poder e fazer o resto. Tá valendo? Isso é a igreja ou é o quê? Digam um amém bem alto. Amém. Amém a Cristo Jesus. Isso é a igreja de Cristo Jesus. Esse é o evangelho de Cristo Jesus. Então, você tem que começar agora a pensar na sua vida eterna. É isso que você tem que dar valor. E buscar a transformação do seu pensamento. Trabalhar com isso. Ouvir. Ensinos, palavra, ler, falar. Ficar com isso o dia inteiro. É isso que você tem que ficar. Porque quando você for para o mundo, aquilo não afeta você. Nada. Nada. Porque há uma proteção. É óbvio, nós estamos aqui, né, no mundo. Mas essas coisas do mundo não podem entrar dentro de nós. Nós não podemos cultivar isso. Depende com quem você anda. Isso é muito importante também. Com quem que você anda, você fica conversando, você fica distraindo a sua vida e tal, bababê. Ou outras coisas, leituras que você faz, em vez de ler a Bíblia. Sei lá, que leitura que você faz. Adoro ler romances. Para quê? Romance não muda a vida de ninguém. Só essa palavra aqui que muda a vida. Eu sou o que eu sou por causa da minha mente. Pensa nisso. Mas tem jeito de mudar, ficar melhor. Então, é isso que tem que acontecer. Tem que encher a vida com a palavra, tá? Então, por isso que nós temos que controlar os nossos pensamentos. Escreva lá, Filipenses 4:8, bem grande, e fale várias vezes por dia, mas ore em línguas, para você começar a perceber os seus pensamentos e pôr fora, porque é você que tem que fazer isso, tá? Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade e ela quem? A verdade vos libertará. A verdade é a palavra, é Cristo Jesus, ela vai te libertar do que está prendendo você. Pensa nisso, não é o máximo. Então, essa nossa alma é poderosíssima. Porque agora nós temos que trabalhar com ela, porque foi colocado muita coisa dentro de nós desde que nós nascemos. Pelos pais, outros familiares, a professor, sei lá quem, colegas, e todo lugar que a gente foi. Gentarada e tudo mais, enfim. Formou isso. E agora? Agora
nós temos que ser libertados por Jesus Cristo, conhecendo a verdade. E liberta sim, porque você já começa a pensar diferente, você já não vai aceitar as mentiras que foram colocadas dentro de você, que, sabe, isso não dá, isso é impossível, se Deus quiser, nasceu assim, vai ser assim, não tem nada a ver. Tudo errado isso. Está todo o poder de Deus no nosso espírito, isso é maravilhoso, tá? Então, veja uma segunda coisa que Deus fala para nós aqui, que nós temos que observar para controlar a nossa mente, que é 2 Coríntios, capítulo 4, versículo, vamos ver aqui o versículo 3 e 4, que é um desafio, pensa aqui, é um desafio controlar os pensamentos. Deus está colocando isso para nós, porque Deus, Ele põe coisas para serem desafiadas. Por isso que nós precisamos da ousadia de Deus, para desafiar. Poxa vida, mas quer dizer que eu, com a palavra, eu posso controlar meus pensamentos, exatamente. Porque não é para ficar qualquer pensamento rodando aqui, e me guiando para o mal, para as trevas, e eu dizendo, o Espírito Santo mandou, nem pense. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quer dizer, quem não aceitou Jesus. Nos quais o Deus deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Ai, que raiva! Que raiva desse diabo, desses demônios, que eles fazem uma coisa que a pessoa não quer pensar em salvação, não quer nem pensar em palavra de Deus, não quer nem ter vontade. Vocês sabem, né, gente? Cascadura, pedra, cimento, né? É isso que ele faz, olha aqui. Então, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Ele cega a mente do incrédulo. Por isso que esse povão todo aí, e gente da nossa casa e da família, não quer. É isso aí que está acontecendo. Então não adianta você ficar de joelho, ai Pai, salva fulano de tal. Ai Deus meu Pai, em Cristo Jesus. Não é isso aí, já foi salvo. Ele falou que o mundo inteiro, é só aceitar. Então você tem que pedir para que Deus nosso Pai ilumine os olhos espirituais. Tire a cegueira espiritual. E tem que ficar orando por anos, hein? Porque o negócio não é fácil. Tá valendo? Então não é tão fácil assim, gente. Mas tem algo pior agora. Jesus. Vamos agora no capítulo 11 deste 2 Coríntios. Olha aqui o que este bandido faz. Veja só, gente, isso aqui não é fácil. Olha, versículo 3 de 2 Coríntios 11. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, crente, ou não? É lógico. Com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, crente amado. Filho de Deus, cristão. E se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Quer dizer que ele não põe cegueira só na mente do incrédulo, mas ele põe também do crente, que é o que ele está dizendo aqui. Aqueles que se dizem serem cristãos. Sou cristão. Satanás engana com os pensamentos. Depois você fica aí de joelho, acendendo vela, pagando promessa e não sei o quê, para ver se Deus age e abençoa. Não é assim. Uma vez que ele transforma a sua mente, está tudo resolvido. Você tem a revelação da palavra de Deus, você sabe extrair do seu espírito a graça, todo o poder. 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 O mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos está no nosso espírito. Só se você quiser, Deus muda a sua vida. Aí você não precisa mais ficar reclamando.
Que reclamação não acontece nada. Reclamação é murmuração, cai lá no deserto, morre lá. Não vai ter. Porque com Deus não se discute. Aliás, Deus nem vem discutir com a gente. Deus não discute com ninguém, porque Ele é e acabou. Acabou. E nós queremos discutir com Deus ainda. A gente faz isso, tá? Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar, e Ele habita dentro de nós. Começa a orar bastante na tua casa, em línguas, o tempo todo. Ah, eu não tenho tempo, vai ser cobrado isso diante de Deus quando chegar lá. Como não tem tempo? Você não quer, só isso. Escolhe amar, escolhe perdoar, escolhe viver bem. Pensa. Então, nós não fazemos isso com a nossa força humana. Isso é com a ajuda exclusiva do Espírito Santo, tá? Veja agora 1 Coríntios aqui, para trás um pouquinho, capítulo 13. E nós vamos, então, para a terceira coisa que nós podemos fazer para controlar os nossos pensamentos. Nós temos que avaliar esses nossos pensamentos se eles estão alinhados às Escrituras. Nós vamos ver aqui os versículos do amor, de 4 a 8, olha só. O amor é paciente, é benigno. Já perdeu a paciência quantas vezes? Estavam indo muito bonzinho, de repente vira uma bandeira. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, gente, nós vamos vencer tudo com amor. É difícil amar? Não, claro que não, porque nós temos que ficar na presença de Jesus. A chave é essa. O preço é esse, ficar na presença dele, senão não ama. Senão não ama. É um amor carnal da alma que ela tem um nível que é assim, de troca, né? Eu te amo até o dia que você me amar também. Se você já começar a fazer assim, já acabou o amor. Então, não é esse o amor que ele está descrevendo aqui. Então, uma vez que nós aprendemos com Jesus e nós recebemos dele o amor, quanto mais você está estudando a palavra, você está ouvindo, você está falando a palavra, orando em línguas, adorando, louvando, isso tudo está enchendo você com a palavra. E a palavra é amor, porque ela é de Deus, ela é Jesus. Então o amor está sendo colocado no seu coração. O Espírito Santo está pondo para você proceder sempre baseado no amor. Que às vezes você não quer agir de uma maneira ou de outra, mas o Espírito Santo fala para você, não age assim, que é sempre do lado do amor. Mas se eu não tiver a força dele, eu nunca vou conseguir, tá? Por isso que ele nos deu a nova natureza. Agora, entende? Para a gente ter a capacidade de amar como Deus ama. Porque é aí que nós vamos vencer o diabo. A gente pensa que está vencendo as outras pessoas, não, nós estamos vencendo o diabo. Que quer acabar com a nossa vida. Para eu saber se os meus pensamentos são bons como eles são, tem que ser igual ao de Jesus. Mas não adianta falar, Jesus, como que você era? Você pensa que ele vai agora aparecer na tua frente e falar, eu era assim, eu fazia assim, é assim. Está aqui na Bíblia, você tem que ter o trabalho de ler a Bíblia e estudar o caráter de Jesus, a conduta dele, para você saber qual é a sua postura diante dessa situação. Porque o amor vence sempre. Então, nós precisamos muito do Espírito Santo, entendeu? O povo para de orar em línguas, porque não adianta orar em línguas e nunca estudar a Bíblia
Espírito Santo não vai poder trabalhar com você. Você não estuda a Bíblia. Você não lê Bíblia, você não estuda. Halabecar, ele está falando o que a Bíblia diz, tá? Então, se tem coisas na minha vida, na sua vida, que não se encaixa com a sua nova natureza, então é sinal que está perigoso. Está perigoso. Os pensamentos estão vindo da carne, estão guiando você, não é pensamento do Espírito. Você tem que estudar a Bíblia, senão você não vai aguentar. Você não vai aguentar. Tá? Você vai querer uma coisa rápida que resolva a sua vida, te dê, assim, sabe, um bem-estar. Nem sempre a palavra de Deus dá bem-estar. Como eu disse, dá um desconforto, porque mexe comigo. Mexe com a minha natureza, com o meu eu. Eu não quero que mexa. Eu quero que você, Ana Maria, venha aqui e pregue. Jesus, Ele curou o cego, Ele ressuscitou o morto. E tudo bem, mas e agora aqui? Eu tenho que ir mais fundo, já passou essa fase. Nós temos que agora exercer aquele poder que Ele tinha em nossas vidas, tirando do nosso espírito com a palavra. Você vai ter que enfrentar o desconforto que vai dar, que você não vai se sentir bem, você vai se sentir mal, você vai se sentir para baixo, você não quer, é aquela coisa ruim, tal. Mas você tem que esperar até que você receba a revelação para você acordar, começar a enxergar a vida espiritual, que vai te dar prazer, que é onde ninguém vai tirar você de lá, nunca mais. Porque você foi estabelecido. Senão você não vai produzir nada no reino de Deus. Você não vai ter fruto, você não vai dar fruto, nada. Tá? Mas é dentro do amor de Deus, que pode te custar alguma coisa, porque amar a Deus custa, viu? Porque você viu o que ele diz aqui, ó. É paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não é vaidoso. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, porque vai ser injustiçado, vai ser caluniado, vai sofrer perseguição, mas regozija-se com a verdade. É porque é a verdade, é isso que minha alegria acabou, você aguenta. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, porque o amor não acaba. Então, tem um preço, vai custar. Na hora que você começa a amar, tem uma hora que é só você e Deus, mas Ele está presente e Ele te dá força. É maravilhoso. Não é uma pessoa que vem te consolar, é Ele dentro, é o amor. Então, é isso aí, tá? Então, nós temos que obedecer, escolher os mandamentos de Deus, a palavra que Ele falou, não é? Para nós sermos discípulos dEle e entender que o que nós semeamos, hoje, nós vamos comer lá na frente. Valeu?